Você sabia que o outro passo fundamental na gestão de não conformidades é a avaliação da eficácia das ações executadas? Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ao nosso canal Validação na Prática, o canal mais prático do Brasil. Para quem não me conhece, me chamo Carolina Coelho, sou farmacêutica e consultora de assuntos regulatórios e da implementação do sistema de gestão da qualidade e das boas práticas de fabricação. Vamos à gestão de não conformidades, então? O nono e último passo da gestão de não conformidades, antes do encerramento do relatório, é a avaliação da eficácia do plano de ação. Todas as ações cadastradas no plano 5W2H, elas devem passar por uma análise crítica pelo responsável que foi determinado. Então, a empresa determina um responsável por avaliar a eficácia. E aí você me pergunta, né, mas por que isso? Por que essa necessidade? Então, basicamente, para confirmar se foi mesmo resolvido o problema ou se a gente vai ter que retornar em algumas tratativas. Nos vídeos anteriores, vimos os 8 passos antecedentes a esse, sendo que o 8º passo foi a execução do plano de ação, onde foi possível, então, acompanhar e monitorar os prazos de execução para as ações que foram pré-definidas. Agora, partimos para o último passo do processo, que é a avaliação da eficácia e o encerramento do relatório de não conformidades. Então, por mais que esta etapa da análise da eficácia seja praticamente a última do processo de tratamento da não conformidade, ela não é a menos importante. Pelo contrário, Então, é nessa fase que vamos validar tudo o que aconteceu até agora, observando o funcionamento do sistema. Então, vamos concluir se o nosso objetivo foi alcançado. Estamos rodando o PDCA. E saber se o processo foi eficaz é fundamental para evitar a recorrência ou também para definir novas ações, retornar nas tratativas. Isso é um passo importante do PDCA, que é o agir. Para ser possível, então, análise da eficácia, é essencial que os responsáveis do plano de ação descrevam tanto as ações executadas quanto os resultados dessas implementações, com o registro das evidências, registrando sempre as evidências. E aqui eu diria para você utilizar imagens, print das telas, e pode também usar para rastreabilidade o número do documento, o número da revisão, e é com base nessas informações que o avaliador, que pode ser quem está coletando as evidências, o avaliador pode, em alguns casos, temos um outro avaliador. Quem coleta as evidências é quem executa as ações, geralmente, e quem avalia é a garantia da qualidade. Isso é comum de acontecer, tá? Não é uma regra. Então, com base nas informações que o avaliador vai se basear. Então, ele vai se basear nas informações que foram coletadas, nas evidências, para verificar se elas foram eficazes ou não. A fase da análise da eficácia de um plano de ação, ela não é fácil. Nesse momento, a pessoa responsável pela etapa precisa se certificar se a ação corretiva foi descrita no plano, foi, de fato, completamente implementada e se é eficaz na prevenção da recorrência, né, dessa não conformidade. Então, somente quando a situação estiver, de fato, satisfatória, é que a não conformidade ela pode ser encerrada, fechada, o relatório vai ser arquivado. Então, eu vou trazer aqui um modelo para vocês, para a gente compreender melhor todo esse processo, um modelo para exemplificar o que podemos fazer para atender esses requisitos. Então, aqui a gente tem a planilha do plano de ação, que a gente já tratou nos outros vídeos, né, em outros momentos, e que a gente tem a parte do plano de ação do 5W2H, onde a gente viu que tem que identificar, né, o que fazer, quem vai fazer, quando vai fazer, como que vai fazer. Então, eu dei uma resumida aqui para não deixar a planilha tão extensa. Tem outros itens do 5W2H que não estão aparecendo aqui, só para avisar vocês.
E a gente viu o acompanhamento das ações, que a gente precisa ter o acompanhamento para verificar o status dessas ações. Então, a gente faz uma adaptação da planilha 5W2H para atender o processo de gestão de não conformidades. E a gente coloca se foi realizado, não foi realizado, se a ação está pendente e qual a evidência que a gente quer enxergar para aquela ação. Então, a evidência a gente já diz lá no plano, na hora que a gente está definindo o plano, a gente já define qual é a exigência também, qual é a evidência que a gente quer enxergar. Então, tem um exemplo aqui que é a abertura de um controle de mudança. Aquele plano de ação, ele trouxe a necessidade de abrir um controle de mudança. Então, a evidência seria o controle de mudança aberto. E aí, a gente tem a numeração da evidência. Por quê? Porque a gente não vai colocar aqui do lado a evidência, a gente não consegue. A gente faz um print, então, do CM aberto e coloca em outro documento numerado. Vocês vão ver também como dá para fazer esse registro da evidência no outro documento. Então, o número 1, ali é o controle de mudança aberto. E aí, o avaliador vai verificar a evidência e também vai pegar dados de acompanhamento do processo para verificar se essa ação foi eficaz. Então, a gente tem um outro exemplo ali, que é uma ordem de produção que tem que ser revisada. Então, a revisão na versão 8 é que a gente quer enxergar como evidência, e com a informação da nova velocidade, que era uma necessidade de alterar a velocidade da máquina, lá dentro da ordem de produção, essa mudança. A gente tem que identificar essa mudança. E aí, tem que verificar se essa ação foi eficaz ou não. Então, a avaliação de eficácia, ela está separada ali, né? Ela é o último item do plano de ação. E aí a gente tem o nome e o responsável, né? Ali se coloca o responsável que está avaliando a eficácia daquela ação. E a data. Geralmente, quem avalia as evidências já faz a avaliação da eficácia. Na maioria das vezes, quem avalia essas evidências, quem verifica se foi executado e que se isso está na prática funcionando, é a garantia da qualidade. É o papel da garantia, né? Então, a garantia ela vai avaliar se todas as ações foram concluídas e se não existe nenhuma pendência. Inclusive, se daqui a um pouco uma ação exigiu mais uma ação que a gente não tinha identificado ali no plano como necessária, a garantia pode sim incluir novas ações e solicitar aos envolvidos a execução dessas ações que forem necessárias. Então, verifica se não existe pendência e parte para análise crítica desses resultados alcançados. Então, aqui, para a gente enxergar mais uma vez como coletar as evidências, a gente tem um modelo aqui de planilha, onde a gente numera as evidências, e aí a gente faz os prints da tela, como eu falei. Então, a gente faz os prints dos documentos que foram alterados e vai colocando aqui, ou tira uma foto de um equipamento, uma foto de uma área de infraestrutura, daqui a um pouco que foi reformada. Então, a gente tem como ter essas evidências visuais, é bem interessante para quem está avaliando, para quem daqui a um pouco não fez a ação, mas precisa avaliar a eficácia. Mas como a verificação da eficácia, ela pode ser realizada? Então, a análise da eficácia, ela pode ser feita de mais de uma maneira. Aqui eu trouxe apenas um exemplo, né, de avaliar ação por ação. Então, ali no plano de ação, a gente viu que cada ação, ela tem uma avaliação de eficácia individualmente. E, ao final, é necessário, então, o parecer de todas as ações, desse conjunto de ações que foram executadas, não apenas individualmente. De acordo com a ação, pode ser necessário, então, esse período de observação, que é feito através de auditorias no processo, por exemplo. Então, a gente tem que deixar o processo rodar e, daqui a pouco, fazer uma auditoria lá no processo. Uma auditoria bem focalizada, exatamente naquele processo. Isso é um exemplo. E, com isso, o fechamento ele deve ser dado somente após esse período de observação, para garantir uma resolução efetiva. Aqui é um modelo do parecer final, então, de verificação da eficácia de todas as ações, depois do período, transcorrido o período necessário para a gente observar o processo.
E aí vai lá a garantia e define se está aprovado, se não foi avaliado por algum motivo, pode acontecer algum problema, ou se foi reprovado. E quem está fazendo esse parecer, né? O responsável técnico também pode assinar e conferir no final, também no encerramento. Então, tudo isso, essa avaliação de eficácia é necessária antes do encerramento do relatório. Então, a gente viu que o parecer final se dá após um tempo da última ação corretiva ter sido concluída. É necessário deixar o processo repetir algumas vezes. Só porque eu vou precisar tomar uma água. É necessário deixar o processo repetir algumas vezes. Por isso, aguarde um tempo após a implementação da última ação corretiva, e aí verifique a eficácia. Caso a tratativa ela não tenha sido eficaz, aconselha-se então reiniciar o ciclo desde a determinação da causa raiz, pois provavelmente esta não foi encontrada corretamente, essa causa raiz. Então, por isso, a sugestão de abrir um novo relatório. Claro que você não vai repetir daqui um pouco algumas ações, principalmente as imediatas, que você já teve no primeiro que você abriu. Mas faz uma referência cruzada entre os relatórios para que você tenha rastreabilidade e saiba o que aconteceu antes. E aí abre um novo relatório de não conformidades com a reincidência do problema, e aí você vai ter que entender o porquê você chegou ou na causa raiz, que não foi correta, ou no plano de ação, que não foi bem determinado. Você tem que tentar entender o que aconteceu. Então, temos que entender onde ocorreu a falha para que a ação fosse considerada ineficaz. Foi na análise de causa? Foi nas ações corretivas? Então, a gente não pode se desesperar, né? Não podemos perder o foco, a gente tem que se apoiar, contribuir para saber se as pessoas estão tendo dificuldades de analisar a causa raiz, identificar as ações corretivas também está sendo difícil. Isso é bem comum, principalmente quando está iniciando um processo novo, se a empresa não tinha experiência com gestão de não conformidades, ainda mais com equipes novas. Também é muito comum pessoas mais inexperientes não terem tanto histórico, não conseguirem daqui um pouco entender todo o processo, né? Ter a visão sistêmica do todo ainda, porque elas ainda precisam de um tempo de amadurecimento. O que a gente precisa, então? Reanalisar, redefinir de forma conjunta, afinal, as pessoas não têm culpa. O problema ele vai ser sempre do processo. Se deu, né, se não deu certo, se não se conseguiu chegar, o processo está tendo alguma falha. Às vezes, a gente precisa, assim, dar um passo para trás. É duro dizer isso, mas acontece, a gente tem que dar um passo para trás. E analisar a causa raiz de uma outra forma, né? Com outras ferramentas, com outro olhar, com uma lupa mais efetiva e com levantamento de dados e fatos mais apurado. A gente vai ter que se dedicar mais tempo nos detalhes daquele problema. Então, redefinir ações corretivas. Esse exemplo da planilha, informe que não foi eficaz daí e abra um novo relatório de não conformidades para retomar a análise de causa e plano de ação, principalmente. Mas, se a não conformidade for considerada eficaz? Antes de eu responder aqui essa pergunta, o que você está achando dos conteúdos e experiências compartilhadas aqui no nosso canal? Gostaria muito de saber, é bem importante para a gente ter esse retorno de vocês, se estão ajudando na prática, nossos conteúdos. Então, dá um like se você gostou, se isso vai ajudar a sua empresa. E, ao mesmo tempo, quando você dá o like, você vai ajudar mais pessoas a terem acesso aos nossos conteúdos da página. Se você não gostou de algo, pode compartilhar também, a gente vai levar como uma oportunidade de melhoria. Eu vi que tem pessoas novas inscritas no canal, né? Sejam muito bem-vindos. Acione o sininho para você ser informado toda vez que tem um vídeo novo. Contribua, então, para a nossa melhoria. Eu agradeço. Vamos voltar, então, à nossa pergunta. Se a não conformidade for considerada eficaz. Então, é perfeito, gente, perfeito. Avalie se as ações que foram feitas podem servir para melhorar os seus processos, outros processos, né? Se pode ser útil para prevenir desvios em outras áreas. Então, aprenda com seus erros
e se desenvolva com a empresa. Uma não conformidade não é algo negativo, de maneira alguma, mas, claro, a recorrência começa a se tornar algo muito negativo. Por isso, essa necessidade da gente investir mais tempo, mais energia para conseguir eliminar o problema na primeira vez. Então, é uma oportunidade para você melhorar. Leve isso como uma oportunidade. Presta atenção no que eu vou falar aqui. Então, não é porque aconteceu com um determinado processo, numa determinada área, que você vai esconder isso, manter isso sob sigilo. Então, evite esse tipo de atitude. Compartilhe, sim, com os colegas. O problema que aconteceu numa determinada área, ele pode servir de exemplo para outras, né, para que outras áreas se antecipem e não deixem desvios semelhantes acontecer. Eu peço que você pense muito de forma sistêmica, né? Divulgue, compartilhe a tratativa da não conformidade com outras pessoas da empresa. A comunicação, eu diria, que é a chave para a não conformidade não voltar a acontecer. Eu nem estou dando tanta responsabilidade pelo sucesso nas tratativas, lá na análise de causa, mas sim na comunicação. Eu entendo que a comunicação é base para tudo. Então, comunique bem o que aconteceu. Você vai conseguir ter um engajamento melhor também da equipe para enfrentar os problemas. Não são somente os envolvidos diretamente com a não conformidade que eles devem estar por dentro do processo de identificação e correção, de maneira alguma. Comunique a todos sobre o ocorrido. Como a organização, então, lidou com a situação? Se houve alguma mudança importante, devido àquela não conformidade, retenha esse conhecimento e as lições aprendidas. Outra dica importante que eu sempre digo em relação à avaliação de eficácia. Uma boa verificação de eficácia, ela não se faz apenas na frente do computador, de maneira alguma. É muito importante a gente ir em campo, fazer o acompanhamento do processo, entrevistar as pessoas, é algo fundamental, é algo que traz muito retorno, muito resultado. Realizar, então, as auditorias internas de tempos em tempos é uma forma de verificar que a não conformidade ela não está se repetindo e que a situação foi resolvida. Para finalizar o nosso último vídeo sobre os passos da gestão de não conformidades, eu quero agradecer a participação de todos que estiveram nos acompanhando, recebendo esse conhecimento. E para encerrar o curso de capacitação da gestão de não conformidades, a gente vai proporcionar uma live, onde a gente vai fazer o preenchimento passo a passo do relatório de não conformidades. Então, a gente vai pegar uma situação hipotética e vai aplicar no relatório do início ao fim, né, usando esse modelo hipotético e aplicando também as ferramentas para análise de causa. Então, apesar da gente já ter mostrado aqui, durante o curso, como preencher algumas etapas do relatório, a ideia da live é a gente fazer isso online, do início ao fim, para conseguir absorver mais ainda esse conhecimento que foi trazido aqui no curso. Então, em breve, teremos mais notícias sobre a live. Fique atento. Por fim, eu quero lembrar que você não encerre uma não conformidade sem antes verificar a eficácia. Como eu falei várias vezes, eu tenho certeza que você nunca vai esquecer disso. Pois pode ser que esse problema de hoje, ele é menor, até às vezes mais insignificante. Mas amanhã, ele pode se tornar crítico. Escuta o que eu digo. Pode daí ocasionar uma interdição de linha, uma perda de faturamento, uma perda de clientes. E eu tenho certeza que você não quer isso. Já dizia Albert Einstein, vamos ver aqui o que ele diz. Os problemas significativos que enfrentamos não podem ser resolvidos no mesmo nível de pensamento em que estávamos quando os criamos. Porque a gente cria problemas, né, gente? A gente cria e depois a gente tem que enfrentar. Eu acho bem legal essa frase do Einstein.
E o que ele nos ensina com isso? Que cada problema complexo e significativo que a gente enfrenta, ele vai criando, então, uma necessidade de aumentar o nosso nível de pensamento, o nosso conhecimento, o nosso raciocínio, as nossas experiências, as nossas vivências, para que possamos, então, resolvê-los de forma satisfatória. Então, é através da prática, da habilidade que a gente vai desenvolvendo, das ferramentas que vamos utilizando no dia a dia, e aí, com isso, a gente chega no nosso objetivo final. E qual é o nosso objetivo final? Vocês sabem? Nesse processo de gestão de não conformidades, nosso objetivo final é tratar de forma definitiva a não conformidade, sem recorrência. É isso que a gente precisa focar. E agora eu quero mostrar para vocês aqui rapidamente algumas referências que a gente utilizou durante o curso, para você que tem curiosidade e quer ter mais conteúdo, gosta de ler, gosta de entender outros exemplos. A gente tem aqui uma listinha, né, das referências que a gente utilizou, então é importante você consultá-las. Elas trazem também exercícios práticos para você fixar, exemplos práticos para você fixar. Muito obrigada por terem estado aqui conosco durante os módulos, durante o curso. Em breve teremos outros cursos de capacitação para oferecer para todos. Contamos também com as suas sugestões, o que vocês estão precisando de treinamento, podem trazer isso para o nosso canal, que é bem importante. Mantenha o foco e siga o canal Validação na Prática para manter-se atualizado. Até mais, pessoal!